Ei, você é um cidadão, uma cidadã que tem autonomia ou você se deixa levar pela autonomia das outras pessoas? Vamos refletir um pouco sobre isso? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Natália, sou professora de linguagens aqui do Super Enem. E no vídeo de hoje nós vamos discutir um pouco, refletir sobre os temas autonomia e cidadania, que tem tudo a ver com a prova de linguagens do Enem. Para começo de conversa, nós vamos discutir um pouco sobre a linguagem como ferramenta de poder. O foco aqui é o conceito de cidadania a partir da palavra. No caso do Enem, se discute muito sobre a norma culta e a identidade. O Enem, ele toma a cidadania como para você ser um cidadão ou cidadã, é necessário você ter o domínio da norma culta para acessar os espaços de poder. Mas isso sem esquecer das variedades linguísticas, né? Da riqueza das variedades linguísticas, sem esquecer suas raízes, suas formas de expressar o mundo. O Enem também leva o texto como ação. Tem o texto como ação. No Enem, entender o que o autor quer fazer é muito importante. O objetivo do texto é denunciar, é conscientizar, é ironizar. Esse é o primeiro passo para a autonomia crítica. É você ir além do que está sendo dito ali na superficialidade textual. O ponto-chave aqui é a competência linguística. O que é isso? É você saber utilizar a língua nos mais diversos contextos, para falar com as mais diversas pessoas, pessoas que tenham pouca escolaridade ou nenhuma, há pessoas que têm um maior grau de escolaridade. E você conseguir se comunicar, passar a sua mensagem da melhor forma. E isso gera autonomia nos cidadãos. Outro ponto importante dessa discussão são as funções da linguagem e o discurso cidadão. O foco aqui, que o Enem vai trazer, é principalmente nas campanhas e no jornalismo, e como eles moldam a autonomia. O Enem vai trabalhar muito com a função apelativa, que é a mesma conativa, que é aquela função centrada no receptor da mensagem, no leitor, no ouvinte. É essencial em propagandas institucionais, como a gente vê as propagandas do governo sobre saúde, trânsito, voto. O objetivo é convencer o cidadão a mudar um comportamento, no caso da função apelativa e desses textos veiculados aí no nosso país, né? No nosso mundo. Outra função também que vai aparecer muito nas provas do Enem é a função referencial. Né? Essa função vai estar presente em textos de base informativa. Não são as notícias, as reportagens, os artigos científicos, né, que trazem informações para a gente. A gente ganha autonomia, né, quando a gente se apropria dessas informações e, de forma crítica, lida com elas, verifica se elas são verdadeiras realmente, se a gente não está sendo bombardeado por fake news, por informações não verdadeiras, né? Um exemplo no Enem são as questões que trazem cartazes do governo ou de ONGs, né? O candidato deve identificar como os recursos verbais e visuais trabalham juntos para mobilizar a sociedade, ou seja, a multimodalidade. O Enem gosta muito de trabalhar com questões, com textos, com imagens, né, que são os textos não verbais, né, com os textos verbais e com a junção deles, com a mistura deles, né, a linguagem mista, a multimodalidade e como isso tudo vai influenciar nos nossos posicionamentos, nas nossas reflexões sobre a vida. Outra questão importante dentro desse tema é o letramento digital e os desafios contemporâneos, né? A autonomia na era de redes e dos algoritmos é tão difícil, né, gente? Os algoritmos, sem a gente perceber, moldam muito
a nossa bolha informacional. Nós somos bombardeados por informações, por publicidade, todas sobre assuntos de que nós gostamos, né? Mas isso, apesar de ter um lado bom, que a gente só vê aquilo com que a gente concorda, do que a gente gosta, né? Mas tem um lado ruim, porque a gente acaba ficando muito bitolado em um só assunto, em uma só ideia, e perde a oportunidade de refletir sobre outras ideias, sobre outros textos, sobre outros assuntos, outras temáticas, não é mesmo? Então, é importante furarmos essa bolha, né? E porque a falta de diversidade de fontes fere a autonomia do pensamento, né? É muito importante a gente conviver com a diversidade, com pensamentos diferentes dos nossos, até para que a gente ganhe autonomia, para ter argumentos fortes para combater um argumento que não é muito bom, né? Um argumento de discurso de ódio, por exemplo, não é mesmo? Outra questão importante são os gêneros textuais. Não tem como a gente falar do mundo digital, dos desafios contemporâneos e não falar de gêneros textuais, porque eles estão em toda parte. Nós produzimos gêneros textuais a todo momento, dependendo das nossas necessidades comunicativas, né? Então, como é importante termos autonomia, o domínio de como escrever esses gêneros, né? E-mails, petições online, comentários em fóruns, como forma de exercer a cidadania ativa, né? Os jovens, por exemplo, têm muita facilidade de lidar com gêneros digitais porque já nasceram nesse meio. Mas é muito importante também que pessoas mais velhas, as pessoas idosas, se apropriem também desses gêneros até para ter maior autonomia. Por exemplo, o letramento digital para ter mais autonomia financeira, né? Usar os aplicativos de banco, enfim, organizar a sua vida financeira sem ter que depender de um filho ou neto, enfim. E a variação linguística na web também, muito importante, né? O reconhecimento da internet como um espaço legítimo de cultura, em que a linguagem evolui rapidamente, exigindo um filtro crítico constante. A gente volta para aquela questão da competência linguística, né? Porque na internet, na web, nós usamos a linguagem, né, ali a modalidade escrita, vamos dizer assim, mas é uma escrita que ela é muito próxima da fala, da oralidade, que tem muitas características de oralidade. E aí, quando a gente tem essa competência linguística, a gente sabe ser crítico e identificar quando podemos utilizar uma linguagem mais informal, né, abreviações, gírias, ou quando temos que utilizar uma linguagem mais formal, né, em caso de e-mails institucionais, nessa questão das petições que nós falamos aqui hoje já, né, nos fóruns, enfim, é como você vai utilizar, variar a sua língua no meio na internet. E para finalizar a nossa discussão de hoje, estratégias para a prova. Vamos fazer um checklist aqui sobre esse tema tão importante da autonomia e da cidadania. O foco aqui é a aplicabilidade prática no dia do exame, né? É muito importante fazer análise da intertextualidade. O Enem gosta muito de cobrar também análise e comparação de textos, né? As questões geralmente trazem uma música, um poema que dialogam, né, com uma lei ou um fato histórico, né, trazendo aí a cidadania histórica. E aí, a partir da sua autonomia, da sua reflexão, você consegue fazer essas análises dessas intertextualidades que as questões trazem. Outra questão que o Enem gosta muito de trabalhar é com as vozes silenciadas, né? O Enem valoriza textos das minorias sociais, a literatura negra, indígena, feminina, né? Ter autonomia é reconhecer e validar essas múltiplas vozes. Inclusive, vocês podem utilizá-las como repertório da redação do Enem. Outra dicasinha. E para finalizar, ao ler o comando da questão, pergunte-se: como este texto contribui para a vida em sociedade ou para o autoconhecimento do indivíduo? E assim você vai ficar aí expert em autonomia e em cidadania também.
Gostaram das nossas dicas de hoje, do nosso conteúdo? Pois siga-nos nas redes sociais. Eu espero você no próximo vídeo. Até mais!